não podemos esperar. Martin Luther King. Parte 8. Verão do nosso descontentamento. Pausa aqui, pessoal. Este capítulo aqui eu vou narrar com a voz normal, ok? Quem tá acostumado aí, eu estou na rua. Já chega dando like, tá, pessoal? Tem muita gente aí que escuta os áudios e esquece de dar o like. Dá o like aí para poder subir de relevância, ok? Eu estou na rua, então é possível que tenha algum barulho que interfira aqui na leitura, mas está bem calmo por enquanto. E eu estou com muita dor de cabeça, mas mesmo assim eu vou ler. E quando eu faço a voz deste personagem, eu forço muito aqui a cabeça, aqui, dá uma vibrada legal. Então eu vou ler normal para que eu consiga continuar a leitura e não prejudique aí o pessoal que está acompanhando. Valeu? Muito obrigado então pela presença dos senhores e vamos à leitura. O verão do nosso descontentamento. Há mais de 25 anos, um dos estados do Sul adotou um novo método de pena de morte. O gás venenoso substituiu a forca. Em seus estágios iniciais, um microfone era colocado dentro da câmara de morte selada, para que os cientistas observadores pudessem ouvir as palavras do prisioneiro moribundo e julgar como o ser humano reagiu nessa situação original. A primeira vítima foi um jovem negro. Conforme a pastilha caiu dentro do container e o gás subiu, vieram essas palavras através do microfone. Salve-me, Joey Luz! Salve-me, Joey Luz! Salve-me, Joey Luz! É desolador o suficiente refletir sobre as últimas palavras de qualquer pessoa que esteja morrendo à força. É ainda mais comovente contemplar as palavras desse menino, porque revelam o desamparo, a solidão, o desespero profundo dos negros neste período. O jovem negro condenado tateando por alguém que poderia se importar com ele e teria poder suficiente para resgatá-lo. Achou apenas o campeão mundial de boxe na categoria do peso pesado. Joey Louis se importaria porque era negro. Joe Louis poderia fazer algo porque era um lutador. Em poucas palavras, o moribundo havia escrito um comentário social. Não Deus, nem o governo, nem os homens brancos de mente caridosa, mas um negro que era lutador mais experiente do mundo. Nesta última extremidade, era a última esperança. Menos de 3 décadas depois, os negros descobriram o espírito de luta e o poder dentro de cada um, enfrentando voluntariamente a morte em vários lugares. Eles têm confiado em suas próprias fileiras unidas para força e proteção. No verão de 1963, o choro bizarro e ingênuo por Joe Louis foi substituído por um grito poderoso de desafio. O desamparo foi substituído pela confiança, conforme centenas de milhares de negros descobriram que a organização, unida à ação direta, não violenta, era explosiva, poderosa e socialmente transformadora. Naquele verão em Birmingham, como se para dramatizar a mudança, outro campeão mundial dos pesos pesados negro apareceu na cena turbulenta. Floyd Patterson chegou a Birmingham não como salvador, mas porque sentia que pertencia a seu povo. Em nenhum momento de sua carreira como pugilista, Patterson foi mais campeão do que no dia em que apareceu, longe do seu lar confortável, para dar amor às pessoas simples que estavam envolvidas em outro tipo de combate contundente.
medir os ganhos do verão fazendo uma contabilidade social, somar os milhares de restaurantes, hotéis, parques e piscinas integrados, totalizar as novas vagas de emprego, listar as cidades onde as bandeiras da vitória agora flutuam. Seria contar menos do que a história toda. As dimensões completas da vitória só podem ser encontradas compreendendo a mudança nas mentes de milhões de negros. Um impulso para a liberdade explodiu das profundezas em que o espírito de liberdade foi aprisionado. O negro tornou-se, em sua própria opinião, igual a qualquer homem. No verão de 1963, os negros da América escreveram a proclamação da emancipação para si próprios. Eles sacudiram 300 anos de escravidão psicológicas e disseram: podemos nos libertar. A velha ordem termina, não importa a qual prisão pertença, quando os escravizados enterram dentro de si a psicologia da servidão. Foi o que aconteceu no ano passado, nas câmaras invisíveis de milhões de mentes. Este era o campo invisível, mais vasto da vitória. Eu só imaginando, um executivo de negócios perguntou, ou os negros que vejo pela cidade estão andando um pouco mais eretos hoje. Isso faz você se sentir assim, disse um líder organizacional negro. Finalmente, por Deus, finalmente. Por centenas de anos, o baixo soluço de um povo oprimido ficou sem ser ouvido por milhões de americanos. A amargura das vidas dos negros ficou remota e sem ser sentida, exceto por alguns poucos sensíveis. O lamento se tornou um grito e então um rugido. E por meses nenhum americano, branco ou negro, foi isolado ou ficou inconsciente. O passo em direção à liberdade aumentou e acelerou um galope, enquanto toda a nação olhava. A América branca foi forçada a encarar os fatos feitos da vida, quando o negro se lançou na consciência do país e dramatizou as queixas suas em 1000 palcos iluminados brilhantes. Nenhum período da história americana, exceto a Guerra Civil, a reconstrução, registra tamanha amplitude e profundidade na vontade do negro em alterar sua vida. Nenhum período registra tantos degelos nos padrões congelados da segregação. Teria sido agradável relatar que Birmingham estabeleceu-se depois da tempestade e moveu-se construtivamente para justificar as esperanças dos muitos que desejavam isso bem. Teria sido agradável, mas não seria verdade. Após o cumprimento parcial e relutante de alguns termos do acordo, os cavaleiros noturnos do século XX tiveram mais uma reviravolta sanguinária no palco. Em uma manhã de setembro cheia de horror, eles explodiram as vidas de 4 garotas inocentes que estudavam em suas classes de escola dominical. Um policial matou outra criança nas ruas. E jovens brancos cheios de ódio chegaram ao clímax do dia com um homicídio arbitrário de um menino negro que andava de bicicleta inofensivamente. Esses foram atos terríveis, mas são estranhamente menos terríveis do que a resposta da comunidade branca dominante. Se os humanos esperavam que a liderança local expressasse remorso, eles ficaram desapontados. Se esperavam que uma sensação de expiração acelerasse o ritmo de mudanças construtivas,
a esperança estava destinada a morrer uma morte fria. Em vez disso, os pequenos começos de boa vontade pareceram murchar. O conselho da cidade foi inflexível e se negou a nomear policiais negros. Os comerciantes deram alguns passos à frente dentro dos termos limitados do acordo, mas o interpretaram o mais estritamente possível. A cidade dessegregou a biblioteca, o campo de golfe e mais tarde as escolas e os edifícios públicos. Todos foram do escopo do acordo. No entanto, uma frieza de espírito militava contra o progresso sincero. Talvez a pobreza da consciência da maioria branca foi ilustrada mais claramente no funeral dos mártires infantis. Nenhum funcionário branco compareceu. Nenhum rosto branco podia ser visto, exceto por uma quantidade patética de pastores corajosos. Mais do que crianças foram enterradas naquele dia, honra e decência também foram sepultados. Algumas pessoas brancas falaram corajosamente, mas poucas pessoas ouviram com simpatia. O discurso de Charles Morgan, feito como resultado do bombardeamento na escola dominical, foi uma acusação corajosa de culpa coletiva. Como resultado de sua franqueza, Morgan, um advogado proeminente, foi forçado a abandonar sua prática e deixar o Estado com sua esposa e família. Olhando para longe dos líderes políticos, os negros de Birmingham procuraram, na indústria, um sinal que encorajava uma ação significativa no espírito do Acordo de Maio. Os líderes das indústrias não somente eram independentes e capazes, mas suas propriedades estavam em grande parte localizadas no norte. A siderúrgica U.S. Steel não tem que temer os perpetuadores de ódio do Sul. É uma oligarquia econômica de poder gigante, não só em Birmingham, mas na nação e no mundo. Depois de meses, seu presidente Roger Blows declarou em Nova York que, apesar da preeminência da U.S. Steel em Birmingham, seria impróprio buscar influenciar as políticas comunitárias nas relações raciais. Cumprimos nossa responsabilidade na área de Birmingham, disse ele. Se a comunidade tivesse promulgado impostos desmedidos ou decretos que afetassem negativamente a produção, não há dúvidas de que o poder da U.S. Steel teria sido liberado rapidamente para determinar um resultado diferente. Os lucros não foram afetados pela injustiça racial. Na verdade, foram até beneficiados. Somente as pessoas foram machucadas e o maior poder individual em Birmingham virou suas costas. Nesse ponto, muitos observadores começaram a questionar de Birmingham se tinha se tornado a batalha de Waterloo da ação direta, não violenta. A questão tinha de ser enfrentada mesmo se a resistência branca fosse tão teimosa que o heroísmo, todo o heroísmo, ousadia e sacrifício dos negros havia terminado. Nas palavras de Eliot, não com um estrondo, mas com um gemido. 175 anos atrás, fazendeiros comuns da Nova Inglaterra tentaram manter uma colina contra as tropas inglesas brilhantemente treinadas. Os fazendeiros americanos estavam em desvantagem e em menor número. Não tinham treinamento ou disciplina militar, mas quebraram suas acusações britânicas com pura coragem
e espírito. Finalmente, ficando sem pólvora, eles foram cercados. O exército do rei George conquistou a colina, mas Bunker Hill se tornou um santuário da Revolução Americana. E nos anos que se seguiram à Revolução, qualquer lugar em que colonos marchassem, a Batalha de Bunker Hill era uma inspiração para a vitória. A culminante vitória em Yorktown é bem menos lembrada do que a valente resistência nas colinas de Boston. Em Bunker Hill, a plebe tornou-se um exército. Os britânicos conquistaram a colina, mas os colonos conquistaram o respeito próprio e o profundo respeito de seus inimigos. Nos anos seguintes da guerra, os britânicos nunca mais tentaram tomar uma posição fortificada dos americanos. Os vencidos venceram a guerra naquela colina. Os vencedores a perderam. Birmingham foi diferente apenas no sentido de que os negros não recuavam e ganhavam algumas vantagens significativas. A dessegregação dos balcões de almoço, bibliotecas, escolas em uma base simbólica pode parecer uma pequena brecha na enorme fortaleza da injustiça, mas considerando o poder da fortaleza, foi uma conquista imponente. E Birmingham fez mais que isso. Era um fusível, detonou uma revolução que acabou por conquistar muitas outras vitórias. Há uma calmaria em Birmingham neste escrito. Minha preferência teria sido retomar as manifestações após os atentados de setembro e investir com veemência pela ação militar sem demora. Mas alguns dos que estavam em nosso movimento tinham outras visões. A mais completa unidade era indispensável contra os formidáveis adversários que enfrentamos. Então eu cedi. A estrutura de poder de Birmingham ainda tem a oportunidade de cumprir suas promessas voluntariamente. Se vai agir de boa vontade ou somente após as manifestações retornarem, é o branco de Birmingham quem irá determinar. Quem finalmente terá de agir é tão certo quanto o fato de que Bunker Hill é hoje parte dos Estados Unidos da América. Não havia uma equipe geral da Revolução e nenhum plano nacional de operações. Não poderia haver registros confiáveis para computar os ganhos. No entanto, ninguém poderia duvidar que, à medida que o negro deixava 1963 para trás, tinha dado o salto mais longo e rápido em um século. Nenhuma revolução é executada como um balé. Seus passos e gestos não são projetados nitidamente e executados com precisão. Em nosso movimento, a espontaneidade de seu padrão estão particularmente em evidência. Injustiça, discriminação e humilhação estavam em todas as esquinas, em todas as cidades do norte e do sul. A seleção de cidades-alvo foi aleatória. Um novo centro de tempestade se transformava em realidade onde quer que houvesse uma liderança negra criativa, onde quer que a estrutura do poder branco respondesse desajeitada e arrogantemente. Algumas cidades envolvidas no conflito de maneira nenhuma foram as piores. Algumas cidades envolvidas no conflito de maneira nenhuma foram os piores criminosos. Savannah, Atlanta, Nashville estavam bem mais avançadas do que outras comunidades do sul, mas não foram poupadas. A experiente liderança negra simplesmente decidiu dar um passo mais longo nessas localidades.
Só um minuto, tá, pessoal? Vamos lá novamente. Em uma série de outras comunidades, os protestos representavam apenas o começo, e quando terminavam, apenas uma vitória parcial era conquistada. No entanto, para as cidades, o começo satisfatório foi uma distância longa do nada. Todavia, em alguns lugares, a estrutura de poder branco havia congelado dentro da posição. A injustiça não era um mal a ser corrigido, mesmo parcialmente. Era uma instituição a ser definida. Os segregacionistas organizaram suas legiões de ódio contra o exército não violento. A vergonha da América adquiriu novos nomes e lugares. Oxford, Mississippi. As multidões berram por ataques sanguinários a agentes federais e, antes que a ordem seja restaurada, 2 homens estão mortos. Jackson, Mississippi. Medgar Evers, secretário corajoso da NAACP, é assassinado em emboscada. Gadsden, Alabama, uma nova bárbara arma é introduzida para o uso contra os negros, o bastão elétrico para gado. Danville, Virgínia, cidadãos brancos honestos, preocupados que a brutalidade policial é insuficiente para intimidar negros, começam a usar armas em seus cintos. Cambridge, Maryland e Home, na Geórgia, diferenciavam-se entre si em graus de amargura e brutalidade, mas não em atitudes de resistência. De uma perspectiva, todas essas promessas eram derrotas para o movimento. No entanto, de outro ponto de vista, havia elementos intangíveis de vitória. Apesar do pior que essas comunidades poderiam infligir, elas não poderiam separar os negros. Seus golpes só serviriam para unir nossas fileiras, endurecer nossa resistência e aproveitar nosso recurso de coragem mais profundo. Visto em perspectiva, o verão de 1963 foi histórico, em parte, porque testemunhou a primeira ofensiva lançada pelos negros em uma frente ampla na história. As revoltas de escravos heróicas, mas espasmódicas, e isoladas no sul, antes da guerra, fundiram-se, mais de um século depois, num ataque simultâneo e massivo contra a segregação. E as virtudes, por tanto tempo consideradas propriedades exclusivas do branco do sul, coragem, lealdade e orgulho, passaram para os manifestantes negros no calor das batalhas de verão. Ao avaliar os eventos do verão, alguns observadores tendem a diminuir a conquista, tratando as manifestações como um fim em si mesmas. Em suas mentes, o heroísmo da marcha e o drama do confronto tornaram-se a conquista total. É verdade que esses elementos têm significado, mas ignorar os ganhos concretos e específicos no desmantelamento da estrutura de segregação é como perceber a beleza da chuva, mas deixar de ver que ela enriqueceu o solo. Um movimento social que só move as pessoas é apenas uma revolta. Um movimento que muda tanto as pessoas quanto as instituições é uma revolução. O verão de 63 foi uma revolução porque mudou a face da América. A liberdade era contagiosa. Sua febre queimou em quase 1000 cidades. E no momento em que havia passado seu pico, milhares de balcões de almoço, hotéis, parques e outros espaços de acomodações públicas tinham se tornado integrados. As oportunidades de emprego se abriram para o negro de forma lenta e desigual, embora estes fossem ainda mais impressionantes em suas promessas
do que em seus números imediatos. Nas maiores cidades do norte, uma mudança mais significativa tomou forma nos padrões de emprego. Muitas firmas se viram sob fogo, não porque empregaram negros, mas porque não os empregaram. Acostumados a ignorar a questão, eles foram forçados por uma presença repentina e irresistível a buscarem apressadamente por símbolos de perdão. Um negro bem instruído foi procurado pela indústria pela primeira vez. Muitos negros foram compreensivelmente cínicos quando a porta para a oportunidade lhes foi aberta, como se fossem apenas recém-chegados ao planeta. Ainda assim, embora os motivos fossem mistos, os negros poderiam celebrar a lenta retirada da discriminação em outra frente. O som da explosão em Birmingham chegou até Washington, onde o governo, que havia declarado firmemente que a legislação de direitos civis deveria ser arquivada, reorganizou suas prioridades apressadamente e colocou uma forte lei de direitos civis no topo do calendário do Congresso. A tarefa de reformar o projeto em lei ainda está para acontecer, conforme escrevo, e a tarefa de adequar os costumes à lei deve vir a seguir. Mas a garantia mais certa de que ambos serão alcançados no final é encontrada na enorme aliança por direitos civis que foi formada no verão de 1963. Com o sucesso inicial, toda revolução social simultaneamente faz duas coisas: atrai para si novas forças e vigor e, ao mesmo tempo, cristaliza a oposição. Essa revolução se adequou ao padrão. O crescimento positivo do movimento foi espetacular. A simpatia e o apoio de fontes brancas e negras cresceram em proporções geométricas. O número de filiados da SCLC saltou de 85 para 110. Em uma estimativa conservadora, mais de 1 milhão de americanos participaram de manifestações de solidariedade em Washington, D.C., Nova York, Los Angeles, São Francisco, Cleveland, Chicago e Detroit, para mencionar apenas algumas cidades. Igualmente significativas, embora de expressão menos direta, centenas de organizações nacionais cívicas, religiosas, trabalhistas e profissionais deixaram registradas resoluções de simpatias com o movimento que se desenrolava falando em nome de dezenas de milhões de pessoas. Com tais resoluções havia sido, por tanto tempo, expressões meramente arrogantes, de eloquência vazia. Os negros atacados poderiam ter depreciado seu valor de forma justificada. Todavia, uma nova qualidade enriqueceu essas declarações recentes e deu-lhes um significado dinâmico. Reconhecendo que o movimento agora era predominantemente de ação direta não violenta, pela primeira vez especificamente, eles pediram aos seus apoiadores que se juntassem aos manifestantes na linha de luta ativa. Isso foi compromisso, não comentário. Xerifes e policiais se depararam com uma situação completamente nova. Líderes religiosos de renome nacional estavam tomando seus lugares nas celas, junto com o negro comum. Sentado no caminhão de polícia, entre a negra doméstica e o motorista de caminhão, estava a figura ereta do chefe nacional da Igreja Presbiteriana. Sacerdotes católicos e rabinos de congregações judaicas tomaram seu lugar das linhas de frente, enquanto a ética da justiça social no Antigo e no Novo Testamento inflamava como um fogo que uma vez antes havia transformado o mundo. A oposição cristalizada dos segregacionistas não foi inesperada.
mas tínhamos apenas previsto vagamente a resistência que veio de outro bairro. Vitor Hugo havia falado dos loucos moderados, que são o inferno não pavimentado. Os descendentes dos moderados de Hugo apareceram no outono de 63, carregando cartazes inscritos com mensagens: ordem antes da justiça. Em sua maioria, estes moderados se consideravam amigos dos movimentos pelos direitos civis. Certamente não eram de modo algum companheiros morais das forças de segregação e da violência. Contudo, agora estavam lutando contra uma lógica que um movimento anterior mais passivo nunca os forçou a questionar. Por muito tempo, tinham aceitado um compromisso simples, fácil de aceitar e de conviver. Eles podiam apoiar mudanças simbólicas e sempre acreditaram que isso tornaria o negro contente. Eles não estavam pedindo que o negro ficasse em seu antigo gueto. Estavam prontos para construir um novo gueto para o negro, com uma pequena porta de saída para alguns. Mas o fôlego do novo movimento os congelou. O negro insistia na aplicação em massa da igualdade e emprego, moradia, educação e mobilidade social. Buscava uma vida plena para todas as pessoas. Esses moderadores haviam se distanciado dos tambores trovejantes, mas no ponto de aplicação em massa, queria que a corneta soasse uma retirada. O ressentimento, a impaciência com a militância e a indiferença começaram a superar o entusiasmo anterior. Seria fácil simplesmente denunciar esse estado de espírito ou ignorá-lo, mas compreendê-lo seria uma sabedoria maior. Esses homens e mulheres, apesar de suas excitações, não são nossos principais inimigos. Eles são nossos obstáculos temporários e aliados potenciais. Eles são evidências de que a revolução agora está se enraizando de forma esplêndida. Por muito tempo, a profundidade do racismo na vida americana foi subestimada. A cirurgia para extraí-lo é necessariamente complexa e detalhada. Para começar, é importante tirar um raio-x da nossa história e revelar nossa extensão da doença. As vertentes do preconceito contra o negro estão fortemente feridas em torno do caráter americano. O preconceito foi nutrido pela doutrina da inferioridade racial. No entanto, focar apenas no mito do negro como a raça inferior é perder as dimensões mais amplas do mal. Nossa nação nasceu em genocídio quando abraçou a doutrina de que o americano original, o índio, era uma raça inferior. Mesmo antes de haver um grande número de negros em nossos litorais, a cicatriz do ódio racial já havia desfigurado a sociedade colonial. Do século XVI em diante, o sangue fluiu nas batalhas pela supremacia racial. Somos talvez a única nação que tentou exterminar a população indígena como uma política nacional. Mais ainda, elevamos nossa experiência trágica em uma nobre cruzada. De fato, não nos permitimos rejeitar a nós mesmos ou sentir remorso por esse episódio vergonhoso. Nossas literaturas, nossos filmes, nosso teatro, nosso folclore exaltam isso. Nossos filhos ainda são ensinados a respeitar a violência que reduziu um povo de pele vermelha de uma cultura anterior a alguns grupos fragmentados, reunidos em reservas empobrecidas. Isso contrasta fortemente com muitas nações do sul da fronteira, que assimilaram seus índios, respeitaram suas culturas e elevaram muitos deles a altos cargos. Foi nessa base
massiva de racismo que o preconceito em relação ao não branco foi prontamente construída e encontrou rápido crescimento. Essa ideologia racista de longa data, corrompeu e diminuiu nossos ideais democráticos. É desta teia emaranhada de preconceitos que muitos americanos agora procuram se libertar, sem perceber o quão profundamente ela foi tecida em sua consciência. As raízes são profundas e essa condição, por sua vez, influencia o caráter da Revolução Negra. Nossa história nos ensina que empunhar uma espada contra a superioridade racial não é eficaz. A bravura dos índios, empregando lanças e flechas contra as armas de pólvora, acabaria por resultar em derrota. Por outro lado, a história também ensina que a submissão não produz resultados aceitáveis. A não resistência apenas reforça o mito de que uma raça é inerentemente inferior à outra. Hoje, os negros não estão exercitando a violência, nem aceitando a dominação. Eles estão perturbando a tranquilidade da nação até que a existência da injustiça seja reconhecida como uma doença virulenta, ameaçando toda a sociedade, até que seja curada. O método da ação direta do negro não é apenas adequado como remédio para a injustiça. Sua própria natureza é tal que desafia o mito da inferioridade. Até os mais relutantes são forçados a reconhecer que nenhuma pessoa inferior poderia, com sucesso, escolher e seguir um curso que envolvesse sacrifício, bravura e habilidade tão extensos. Nós, americanos, há muito aspiramos às glórias da liberdade, enquanto nos comprometemos com o preconceito e com a servidão. Hoje o negro luta por uma América mais excelente e inevitavelmente conquistará a maioria da nação em seu favor, porque nossa herança de liberdade conquistada duramente é, em última análise, mais poderosa do que nossas tradições de crueldade e injustiça. Há uma resposta convincente para aqueles que argumentam que os negros estão se tornando agressivos demais e que seus métodos estão alienando a população branca dominante. Ela foi revelada na pesquisa realizada pela revista Newsweek durante a última parte do verão de 63. Os pesquisadores entrevistaram uma seção transversal de brancos. O resultado impressionante revelou que a maioria esmagadora era a favor das leis para garantir o direito ao voto, oportunidades de emprego, boas moradias e instalações integradas de viagens para os negros. Essas maiorias foram encontradas tanto no sul quanto no norte. Além disso, nas questões de escolas e restaurantes integrados, a mesma grande maioria apareceu no norte e a votação ficou muito próxima da maioria do sul. Emerge a conclusão significativa de que aqueles brancos sem interesse em segregação consideraram aceitáveis exatamente as mudanças que as manifestações não violentas apresentam como suas demandas centrais. Esses objetivos que os negros apresentaram, lutaram e definiram claramente, tornaram-se demandas justas e razoáveis para a população branca, tanto do norte quanto do sul. Longe de alienar os cidadãos brancos da América, o verão de nosso descontentamento aproximou-os da harmonia com os seus cidadãos negros como nunca antes. Os estrondosos eventos do verão exigiram um clímax apropriado. O reitor dos líderes negros, A. Philip Randolph,
cujos dons de imaginação e militância incansável têm dramatizado por décadas a luta pelos direitos civis, mais uma vez forneceu a resposta exclusivamente adequada. Ele propôs uma marcha em Washington para unir todas as forças ao longo da extensa frente em uma ação luminosa. Foi preciso audácia e ousadia para abraçar a ideia. A comunidade negra estava firmemente unida para exigir uma reparação das injustiças, mas estava dividida em táticas. Ela havia demonstrado sua capacidade de se organizar em comunidades locais com habilidade, mas não havia precedentes para uma convocação de abrangência nacional e de tamanho gigantesco. Para complicar a situação, havia inúmeros profetas da destruição que temiam que a menor incidência de violência alienasse o Congresso e destruísse toda a esperança da legislação. Mesmo sem perturbações, eles temiam que o apoio inadequado aos negros revelasse fraquezas que seriam melhores se tivessem ocultas. O debate sobre a proposta nitidamente polarizou posições. Aqueles com fé nas habilidades, resistência e disciplina do negro acolheram bem o desafio. Do outro lado estavam os amigos tímidos, confusos e incertos, juntamente com aqueles que nunca haviam acreditado na capacidade do negro de organizar algo significativo. A conclusão nunca foi realmente duvidosa, porque o poderoso ímpeto do verão revolucionário havia afastado toda a oposição. Washington é uma cidade de espetáculos. A cada 4 anos, as imponentes cerimônias de posse presidencial atraem os grandes poderosos. Reis, primeiros ministros, heróis e celebridades de todas as descrições são celebradas há mais de 150 anos. Entretanto, em toda sua história brilhante, Washington nunca havia visto um espetáculo com tamanha grandeza daquele que ocorrera no dia 28 de agosto de 1963. Havia muitos dignatários e muitas celebridades entre as cerca de 250 mil pessoas que viajaram naquele dia para a capital. Mas a emoção ativa veio da massa de pessoas comuns que estavam em dignidade majestosa, como testemunhas de sua determinação obstinada de alcançar a democracia em seus tempos de vida. Eles vieram de quase todos os estados da União. Vieram em todas as formas de transporte. Desistiram do pagamento de 1 até 3 dias de trabalho, mais o custo do transporte, o que para muitos foi um sacrifício financeiro pesado. Estavam bem-humorados e relaxados, mas disciplinados e atenciosos. Eles aplaudiram generosamente seus líderes, mas os líderes aplaudiram seu público em seus próprios corações. Naquele dia, muitos oradores negros tiveram um respeito pelo próprio povo aprofundado ao sentir a força de sua dedicação. A enorme multidão era o coração vivo e pulsante de um movimento infinitamente nobre. Era um exército sem armas, mas não sem forças. Era um exército no qual ninguém teve que ser convocado. Era branco e negro, de todas as idades. Tinha adeptos de todas as fés, membros de todas as classes, todas as profissões, todos os partidos, unidos por um único ideal. Era um exército de combate, mas ninguém podia confundir que sua arma mais poderosa era o amor. Um elemento significativo da marcha foi a participação das igrejas brancas. Elas nunca haviam estado tão diretamente envolvidas de forma plena e entusiástica. Um escritor observou que a marcha aproximou as 3 principais religiões, mais do que qualquer outra questão da história dos tempos de paz no país.
Ela foi oficialmente endossada pelo Conselho Nacional das Igrejas de Cristo nos Estados Unidos, Convenção Batista Americana, Igreja dos Irmãos, Igreja Presbiteriana Unida nos Estados Unidos, e por milhares de congregações e ministros de igrejas luteranas e metodistas. Na Arquidiocese de Nova York, cartas foram lidas em 402 páginas, 402 paróquias, citando o apelo do cardeal Spellman e com apelo adicional do bispo auxiliar e vigário-geral da arquidiocese, o reverendo John J. McGarry, por uma atividade mais acelerada para a justiça racial. Em Boston, o cardeal Gushing nomeou 11 padres como representantes da ocasião. Além disso, o Conselho Judaico Americano, cujo presidente, Dr. Joaquim Prince, foi um dos presidentes do dia, e praticamente todas as principais organizações judaicas religiosas e seculares também endossaram a marcha e estiveram fortemente representadas no encontro. Em um contraste infeliz, o Conselho Nacional da AFL-CIO se recusou a apoiar a marcha e adotou uma posição de neutralidade. Porém, vários sindicatos internacionais declararam seu apoio de forma independente e estavam presentes em números substanciais. Além disso, centenas de sindicatos locais fizeram um grande esforço para participarem da marcha. Se alguém tivesse questionado até que ponto as atividades do verão haviam penetrado a consciência da América Branca, a resposta ficaria evidente no tratamento dado por todos os meios de comunicação à marcha em Washington. Normalmente, as atividades dos negros são objeto de atenção na imprensa, somente quando podem levar a algum surto dramático ou possuem alguma qualidade bizarra. A marcha foi a primeira operação negra organizada à qual foi concedido respeito e cobertura proporcionais à sua importância. Os milhões que assistiram pela televisão estavam vendo um evento histórico, não apenas por causa do assunto, mas porque estava sendo trazido para suas casas. Pela primeira vez, milhões de americanos brancos tinham uma visão clara e longa dos negros envolvidos em uma ocupação séria. Pela primeira vez, milhões ouviram as palavras informadas e atenciosas dos porta-vozes negros de todas as esferas da vida. O estereótipo do negro sofreu um forte golpe. Isso ficou evidente em alguns comentários que refletiram surpresa com a dignidade, a organização e até o vestuário e o espírito amigável dos participantes. A imprensa esperava algo parecido com um show de menestréis, uma briga ou uma exibição cômica de roupas estranhas e maneiras mal educadas. Ficaram desapontados. Muito foi dito sobre o diálogo entre negros e brancos. Para alcançar isso genuinamente é necessário que todos os meios de comunicação abram seus canais, como fizeram naquele dia radiante de agosto. Enquanto a televisão transmitia a imagem desse encontro extraordinário, através dos oceanos da fronteira, todos acreditavam na capacidade do homem em melhorar a si mesmo. Tinham um momento de inspiração e confiança no futuro da raça humana. E todo americano dedicado poderia se orgulhar de que uma experiência democrática dinâmica na capital de sua nação tinha se tornado visível para todo mundo.